falar sobre um grande pensador e líder político cubano, chamado José Martí. Viveu aí no século XIX, de 1853 a 1895. Vai ser um dos principais aí defensores da teoria do anti-imperialismo. Você sabe o que é anti-imperialismo? Anti é contra, né? Imperialismo. O que é o imperialismo? Imperialismo vem de império. E como é que procede o império? O poder. Oi? Tem um poder. É um poder expansionista, né? O império gosta de expandir. O Império Romano, por exemplo, era um Estado, era uma nação, era um regime que buscava a expansão, dominar outros povos para usurpar os seus recursos naturais e usar a mão de obra escrava desses povos conquistados, né? Usar essa mão de obra ali com trabalhos forçados. Ele vai criticar aí o imperialismo, principalmente norte-americano, né? A interferência dos Estados Unidos da América na América. Depois que Espanha, Portugal, França, as principais potências europeias vão perdendo as suas colônias na América, uma nova ameaça surge na América. A nova ameaça agora é dos Estados Unidos. Uma nova colonização. Uma colonização um pouco diferente. Não seria uma invasão propriamente dita, apesar de que houve invasões também. Por exemplo, em Cuba, de José Martí, ele vai lutar pela independência de Cuba da Espanha. Cuba era então colônia espanhola. Mas depois que Cuba consegue se tornar independente da Espanha, Cuba cai sob o domínio dos Estados Unidos da América. Depois ela consegue a independência dos Estados Unidos da América, mas aí tem que ceder uma parte do seu território para os Estados Unidos, que é a ilha de Guantánamo, que hoje é uma prisão norte-americana. E os Estados Unidos continuam tentando interferir constantemente em Cuba, até que houve a Revolução Cubana. Teve o governo de Batista Fulgêncio, que era um ditador apoiado pelos Estados Unidos. Cuba, que era uma ilha, que era uma espécie de resort dos norte-americanos, um cassino, para eles irem lá jogar e abusarem da prostituição, quase uma Las Vegas, né, fora do território norte-americano. Então ele vai dizer o seguinte no José Martí, né, o desdém do nosso formidável vizinho é o maior perigo para a América Latina. A América Latina é a América Espanhola, a América Portuguesa, é o Brasil, é a América Francesa. Latina porque são línguas de origem latina. Tanto o francês quanto o espanhol quanto o português são chamadas línguas neolatinas. Esse processo começa em 1492, no século XV ainda, com Cristóvão Colombo chegando aqui na América. Começa o colonialismo. A expansão, no caso aqui, quem enviou o Cristóvão Colombo foi os espanhóis. Cristóvão Colombo era genovês, ou seja, italiano, mas na verdade ainda não existia Itália como a gente compreende hoje no século XV. Mas ele é o que poderíamos chamar hoje de italiano. Era genovês, ele viajou querendo encontrar as Índias, e acabou chegando na América. E achou que tinha chegado nas Índias. Ele morre sem saber que tinha chegado no novo continente. Quem vai dizer que aquele continente, aquela região era um outro continente, vai ser a América Vespúcio. Por isso que a América ganhou esse nome, de América Vespúcio. Não de Cristóvão Colombo, que foi o descobridor. Apesar de que alguns países aqui em homenagem, né? Em algumas regiões em homenagem a Colombo, como a própria Colômbia, né? Tem de Colombo. Então, em parte financiado pela Espanha, o governo espanhol, o governo absolutista espanhol na época financiou Cristóvão Colombo, ele explorou, chegou aqui no Novo Mundo, chega nas Bahamas ali, na região também de República Dominicana, ali, o Haiti. Em 1803 nós temos o primeiro país dessa região da América Latina a se rebelar contra os colonizadores. Nós tivemos em 1765 os Estados Unidos da América fazendo a sua independência. No dia 4 de julho, é o chamado dia da independência dele. Mas teve um período de guerra que durou até 1783, as guerras de independência dos Estados Unidos. Mas, na América Latina, os Estados Unidos, lembrando que era uma colônia inglesa. A América Latina era domínio espanhol, francês e português. O primeiro país a se rebelar vai ser a Venezuela, depois a gente tem o Haiti também, em 1804, depois. O Haiti estava sob o domínio francês. É o primeiro país da América Latina a se rebelar contra o domínio espanhol. Depois, em 1902, a Cuba conseguiu obter a independência formal dos Estados Unidos da América. Lembrando,
Cuba, no século XIX, se torna independente da Espanha, mas depois cai sob o domínio norte-americano. E aí, em 1902, consegue a independência dos Estados Unidos da América, mas tem que manter a base naval na ilha de Guantánamo, né? Até hoje os Estados Unidos têm lá, inclusive é uma ilha onde os Estados Unidos pratica mais variados tipos de absurdo, que não podem ser cometidos em solo norte-americano. Ali é geralmente fora do território, para que eles possam cometer as mais bizarras barbaridades. Em 1959, o ditador cubano General Batista Fulgêncio foi expulso pelo movimento 26 de julho, liderado pelo Fidel Castro e pelo Che Guevara. Principalmente Fidel Castro, que era cubano. Che Guevara era argentino e foi lá ajudar a Revolução Cubana. No primeiro momento, essa revolução nem era socialista. Nesse primeiro momento, queria só derrubar esse ditador, que era um ditador extremamente corrupto, apoiado pelos Estados Unidos da América. Depois, eles vão se orientar mais para o lado da União Soviética, buscando o apoio da União Soviética. Eles perceberam que os Estados Unidos tinham objetivos e projetos de continuar explorando aquela ilha, as riquezas naturais daquela ilha, e tudo que ela poderia oferecer. Em 1973, o governante eleito do Chile, Salvador Allende, foi derrubado por um golpe apoiado pela CIA, que é a inteligência norte-americana, né? A Central de Inteligência Norte-Americana, e substituído por uma ditadura militar, que foi uma junta. Não só o Chile, em 73 e 64 o Brasil também, o golpe militar foi apoiado pelos norte-americanos. Então os norte-americanos apoiaram inúmeras ditaduras aqui na América, porque eles queriam continuar mantendo o controle político e econômico da região. Não queria que ninguém nessa região saísse da linha de influência norte-americana e de possibilidade de exploração ali de recursos econômicos, né? Então, havia um risco da América Latina se tornar socialista, se alinhar com a União Soviética. Esse contexto aqui é um contexto de Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos tinham interesse em nenhum país da América. Na verdade, essa doutrina começa no século XIX, né? Um presidente dos Estados Unidos chamado Monroe, ele vai criar a doutrina Monroe, América para os americanos. Não era para proteger de fato a América, ou a América Latina, mas na verdade era para ter o domínio e o controle. Aí começou a praticar a política do Big Stick, do grande porrete, né? Fale manso, mas se for necessário, use o porrete com os americanos da América Latina. Na verdade, eles acham que o americano é só eles, né? E o resto da América é um quintal deles, que eles podem fazer o que quiserem, bem entender. Então, com um grupo aí de colônias, a América Latina compartilhou aí. Na verdade, foi por volta dos anos 80, as juntas haviam assumido o controle em toda a América Latina, lembrando que também, na ditadura de Pinochet, no Chile, os Chicago Boys, economistas norte-americanos, vão lá assessorar para implantar um regime de livre mercado no Chile. Um regime de livre mercado que levou ao colapso do Chile recentemente. Nós tivemos uma onda de protestos lá, inclusive foi em 2019, ano que o Flamengo ia disputar a final da Libertadores lá, e não aconteceu essa final lá, teve que mudar para o país, porque estava tendo uma revolução, o povo foi para as ruas, por conta dessa Constituição, que era uma Constituição da ditadura de Pinochet, uma Constituição elaborada a partir de princípios políticos e econômicos norte-americanos, da Escola de Chicago, uma escola de economia, escola também de filosofia e política norte-americana. Então, como um grupo de colônias, a América Latina compartilhava ancestrais comuns, a língua latina, países próximos. Espanha e Portugal ficam na Península Ibérica, tiveram uma história comum, tem muitos traços em comum, a própria língua é muito parecida, a França, não tanto, menos, mas ainda também uma língua neolatina, né? Bem como a mesma herança política. Então, o colonialismo da Europa foi derrotado, mas um colonialismo diferente poderia vir do zero. Na verdade, veio, né? Os Estados Unidos continuam colonizando e continuam interferindo na região. Interfere na Bolívia, interfere na Venezuela, interfere em Cuba, seja com embargos econômicos, seja financiando grupos rivais, grupos ali, né, que muitas vezes não se alinham com as diretrizes e com os interesses dos Estados Unidos. De modo a manter a soberania nacional e a democracia, é necessário aos países da América Latina apoiarem uns aos outros aí contra essa nova ameaça. Era preciso, segundo José Martí, que os países da América Latina se unissem para não deixar os Estados Unidos dominados. E ele dizia o seguinte: direitos foram feitos para serem tomados. O direito não vai ser dado de graça para ninguém. Você tem que ir lá e tomar. Não adianta você pedir que não vai ser dado. Ou você luta pelos seus direitos,
para eles serem concretizados, ou você nunca vai ter acesso a eles. Eles têm que ser agarrados, né? Não mendigados. Não adianta você mendigar para o Estado, para quem é rico, para eles te dar direitos que eles não vão te dar nunca. Você tem que tomar, muitas vezes até na força. Né? Então ele vai falar aí como essa nova potência colonial estava surgindo no século XIX, de fato se efetivou. Em 73 o Palácio Presidencial do Chile foi atacado, o seu presidente socialista Salvador Allende foi morto num golpe militar aí, né? Esses golpes aconteceram em vários países da América Latina. O Brasil teve ditadura militar, a Argentina, o Chile, praticamente todos os países da América Latina foram dominados em algum momento por uma ditadura influenciada, apoiada economicamente ou até interferida diretamente pelos Estados Unidos da América. Beleza? Por hoje é isso aí, galera.